TCE Notícia está no ar. No programa de hoje falaremos sobre uma parceria firmada entre o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Rio de Janeiro também, que vai resultar em palestras sobre controle social e despesas com educação em diversos municípios do estado. Aqui no estúdio recebemos os palestrantes Clisanger Ferreira Gonçalves, promotora de justiça, e Sérgio Ricardo do Sacramento, analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos ao TCE Notícia. Clisanger, como começou e como tem sido o trabalho de Centro de Apoio às Promotorias de Justiça de Proteção à Educação? O Centro de Apoio Operacional, ele foi instalado em 2013, junho de 2013. Ele se iniciou em 2013 e ele vem dando suporte e apoio a todos os promotores de justiça do Estado do Rio de Janeiro que atuam na proteção aos serviços de educação. Nesse momento, nós realmente elegemos a importância do fomento à gestão democrática, o controle social da educação, ou seja, tornar efetiva a democracia participativa na gestão dos recursos e dos serviços de educação. É o CAU Educação, não é isso? Perfeito, que é um órgão administrativo do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que presta esse apoio à atuação de todos os promotores de justiça que atuam na educação. Sérgio, vamos falar um pouquinho sobre as despesas com educação. Os estados e municípios, eles devem realizar, eles são obrigados a realizar despesas mínimas com educação? Existe algo específico na legislação? Sim, Marcelo, existe. Na própria Constituição, o artigo 212 da Constituição, ele determina que os estados e os municípios apliquem, no mínimo, 25% das suas receitas de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. O que é isso? Quando ele limita impostos, não quer dizer que ele vai pegar 25% de todas as receitas municipais, apenas de impostos. Ou seja, o contribuinte, quando ele paga um IPTU de R$100, por exemplo, 25%, ou melhor, R$25 desse IPTU pago é destinado à educação. E, inclusive, R$15 desse, que é 15% para a saúde, porque a saúde também tem um limite mínimo obrigatório. Então, do IPTU que ele pagou de R$100, R$40 já estão comprometidos com a educação e com a saúde. É bom porque isso acaba distribuindo bem, né, para os municípios. Sim, já tem essa obrigatoriedade, e assim, você pode falar, mas isso acontece de fato? Acontece porque o tribunal fiscaliza isso ordinariamente, entendeu? Então, tanto nas prestações de conta como nas auditorias, a gente constata isso. Clisanger, por que o Ministério Público do Rio ele considera a gestão democrática do ensino fundamental aí para a formação da cidadania? Sim, então, Marcela, não há dúvidas de que após a Constituição de 1988 foi eleita a forma da democracia participativa, a maneira mais apropriada da gestão pública, né? E do interesse público. Portanto, a gestão democrática, já dentro das escolas, ela forma esse cidadão que começa a exercitar essa qualidade já na escola, formando-o para a vida adulta. Assim, ele poderá, com certeza, fiscalizar, né, como cidadão, a destinação desses recursos para a educação, não só para a educação, mas como para a saúde. Ele precisa entender como fazê-lo. E a escola é o melhor ambiente para esse exercício. Na prática, como funciona essa gestão democrática? Só para o telespectador entender melhor. Perfeito. Na prática, existem espaços próprios para a efetivação da gestão democrática. Então, é muito importante que se formem os grêmios estudantis, os conselhos escolares. Poucas pessoas têm conhecimento, mas toda escola pública tem que ter um conselho escolar. O Conselho Municipal de Educação, que tem que funcionar com autonomia, fiscalizando toda a gestão dos recursos. O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. O Conselho de Alimentação Escolar. São conselhos que garantem a participação da sociedade na fiscalização da destinação e do bom uso do recurso público. Por falar em bom uso do recurso público, o senhor queria acrescentar na fala dela? Fica à vontade.
com a experiência da senhora tem visto, existe a participação mesmo existem interessados, a sociedade está interessada, tem participado? Então, é excelente a sua colocação. O Ministério Público tem trabalhado muito no fomento para a efetiva participação da sociedade. Por isso, nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, foram realizadas visitas da equipe técnica do CAU, que dá suporte aos promotores de justiça, que são pedagogas, que visitam os conselhos municipais de educação para saber se efetivamente eles estão aparelhados, se eles atuam com autonomia. E o que nós percebemos é que ainda existe uma atuação tímida, porque a sociedade ainda nem conhece esse tipo de controle social. Então, o Ministério Público tem atuado muito com os promotores de justiça de cada município para dar maior divulgação, mais visibilidade à atuação dos conselhos municipais de educação e também o fomento à existência dos conselhos escolares, os grêmios estudantis. Agora, com essa recente movimento de ocupação das escolas, ficou muito claro que o estudante já entendeu que a escola é deles e que eles querem pensar na educação. O conselho escolar ele tem um papel importante na formação do projeto político-pedagógico de cada escola. Então, como a escola deverá atender os anseios daquela comunidade? É bastante interessante. A sociedade está cada vez mais participativa, realmente, né? Tem que melhorar ainda. Isso, entender quais são os espaços adequados para realizar essa participação. Você veja, Marcelo, no orçamento também tem isso. A gente tem um orçamento participativo, né? Que dá a possibilidade da sociedade participar do orçamento do município. Mas isso não tem atingido aquela meta que eles pretendem. Por quê? Eu acho que não sei se falta divulgação, a própria vontade da sociedade participar. Mas ela pode participar do próprio orçamento. O que vai ser destinado para a educação? O que vai ser destinado para a saúde? Por isso que é tão importante exercitar. A divulgação é muito importante também, né? Por isso é tão importante exercitar isso dentro da escola, né? De pequenininho que a gente aprende. Não dá para aprender cidadania só de forma abstrata. Tem que viver a cidadania. Vai tendo uma mudança de cultura também, né? Com o tempo. É isso que nós esperamos. E o Ministério Público tem um papel de fomento mesmo, de incentivo e de divulgação na sociedade. Sérgio, de onde vêm os recursos aplicados na educação? Então, a maior parte, né, a grande parcela, são dos impostos, próprios impostos. Mas também tem os financiamentos do Ministério da Educação, financiamentos, transferências diretas para o município e voluntárias, né, municípios e estados. Então, o Ministério da Educação tem diversos programas. Ele tem, por exemplo, o programa Caminho para a Escola, que é um programa que vai financiar a aquisição de veículos, ônibus, para os estudantes da área rural, por exemplo. Aí ele tem um outro programa, que é o PENAT. Esse programa de transporte também é para manutenção dos veículos. Então são diversos programas, tem de alimentação, então ele faz transferência também para merenda. O mais importante, mais relevante que tem em relação a montante de recursos de receita é o salário educação, que também é transferido para estados e municípios. Como funciona o salário educação? O salário educação ele é uma contribuição das empresas privadas sobre a folha de pagamento dessas empresas. Então, 2,5% dessa contribuição vai para a União e ela distribui através do MEC, né, do Ministério da Educação. Então, para você ter uma ideia, em 2015, o salário educação arrecadou isso no Brasil, né, nós estamos falando do Brasil todo, algo em torno de 20 bilhões de reais. É bastante coisa. Tem também, Marcelo, ainda falta alguns ajustes legais, o royalties do petróleo, 75% agora dos royalties do petróleo, daqueles campos que começaram a ser explorados a partir de 2012, serão também distribuídos para a área de educação. 75%. Serão ainda, né? Porque ainda faltam alguns ajustes, mas os campos já estão funcionando. Então, 75% para a educação e 25% para a saúde. Isso também vai ser mais uma fonte de receita para a educação. Tem o Fundeb também, é um fundo. A gente vai falar um pouquinho no próximo bloco, Fundeb, mas existe o Fundeb. O Fundeb, a gente vai ver que, na realidade, ele é composto de impostos. É uma parcela dos impostos que formam o Fundeb.
Bom, então vamos falar um pouquinho mais sobre o Fundeb no próximo bloco. Tá bom. Algo que a senhora gostaria de acrescentar ainda nesse bloco? É só realmente a importância da conjugação dessas questões, né? Existem recursos, a legislação é prodigiosa nesse sentido, mas é importante que a sociedade se aproprie desses espaços, dos conselhos municipais de educação, participe dos conselhos escolares, para que acompanhem de perto se esses recursos chegam na ponta ao aluno. Agora vamos fazer um breve intervalo. Não saia daí que o TCE Notícia volta já.